Começando mais uma temporada nova no Pod Café. Mães que inspiram, onde eu vou trazer muitas histórias de mães empreendedoras aqui para te motivar e você vai ter vários insights. Se você já chegou comigo aqui nesse episódio, se inscreve no canal, gente, e dá um like. Toda quarta-feira tem muito conteúdo exclusivo às 20 horas aqui nesse canal. E hoje o nosso tema é a realidade das mães que empreendem. E eu não vou contar aqui, gente, histórias de mulheres perfeitas. A gente vai falar sobre a realidade. Porque por trás de cada mãe que resolveu empreender, existe uma mulher que escolheu não desistir. E quem eu trouxe para falar sobre esse tema é a Nery Cardoso, CEO da NS Assessoria e Consultoria Contábil. Uma mulher que, através do empreendedorismo, escolheu aí essa melhor versão para poder cuidar dos seus filhos também. Então já segura aí que você vai aprender muita coisa aqui nesse episódio, porque antes eu preciso apresentar para vocês os nossos patrocinadores aqui do Pod Café. Via Nova Massoterapia. Gente, ela já chegou aqui presenteando a nossa convidada com uma massagem, tá? Porque massagem não é luxo, é investimento. Então, se você não conhece a Via Nova, já segue aqui o QR Code que está aparecendo na tela, tá bom? Também temos aqui, gente, o Farol Educa. Toda empreendedora ela precisa saber se comunicar de uma forma clara. Então, o Farol Educa, ele guia você para ter essa clareza na comunicação, sem atalhos. Então, já chama aqui o Farol Educa no QR Code que está aparecendo na tela também, tá bom? E olha só, gente, toda vez que essa salada chega aqui no estúdio, é um sucesso. Ju Saladíssimo, são saladas gourmet. Ela entrega aí para todo aqui a Zona Leste através do iFood, tá? Então já chama a Ju Saladíssimo e você pode escolher sua proteína, o seu suco detox também para acompanhar, tá bom? E agora chegou a hora da gente conhecer a primeira convidada dessa temporada. Hoje eu estou aqui, gente, com a Nery Cardoso, contadora há mais de 25 anos, empresária e fundadora da NS Assessoria e Consultoria Contábil, que usa a contabilidade como ferramenta de crescimento e decisão para empresas. Seja bem-vinda, Nery, aqui nessa temporada especial. Nossa, Mel, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo, de verdade, de estar aqui com você hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço, né? Você tem uma história tão linda aí, falando dessa temporada de mães empreendedoras. Quando eu recebi a sua história, eu fiquei muito feliz. Eu tive a certeza que você ia trazer muito aqui para a nossa audiência também, né? De toda aí essa sua jornada. Muito obrigada. Muito e toda a história tem uma base ali, né? Um começo. Conta pra gente quem é a Nery ali antes de chegar a esse sucesso da INS. É muito bom, viu? Relembrar um pouquinho aí da história, né? De tudo como começou. E a Nery sempre foi uma menina muito simples, muito temente a Deus. Olha. Cresci dentro da igreja, então foi toda a minha base, a minha estrutura. A minha mãe, uma pessoa que batalhou muito para criar as duas filhas, então ela foi o nosso espelho desde sempre. E essa construção foi a partir daí. Essas duas bases me fortaleceu ao longo da jornada e sou eu hoje. E sua mãe era mãe solo também, né? Mãe solo. Ela novinha, com 18 anos, com 2 filhas ali. E foi, assim, guerreira de não desistir diante das dificuldades. Éramos muito pobres. Muitas vezes faltava as coisas, mas ela nunca deixou se entregar. Olha, uma grande inspiração. Exatamente. Então, eu fui observando, a gente foi crescendo ali, né? Foram acontecendo várias coisas nesse período e foi nos sustentando. E eu vejo que a mão de Deus mesmo, ela foi ali fundamental para segurar. Tanto a mim como a minha irmã, a gente
conseguiu avançar, Olha, crescer. que importante isso. Então, eu honro muito a minha mãe, porque sem ela não teria fundamento, não teria... Então, a base foi a mãe Deus. Exatamente. Que lindo, que lindo. E quando você percebeu, Nery, que você queria uma vida assim, uma vida diferente? Mel, diante de tantas dificuldades dali da época, eu queria primeiro, eu olhava assim, eu falava, eu preciso honrar a minha mãe, ela precisa ter uma história diferente, ela precisa, sabe, ter um refrigério. Então, eu fui crescendo e eu sabia, e ela foi ensinando que sempre é o estudo e o caráter, né? Você sempre fazendo bem, você trabalhando, avançando. Então, quando eu vi que essa era a janela de oportunidade que a vida ia oferecer, foi aonde eu me agarrei. Olha. E eu entendi que era assim que eu ia mudar, tanto a minha história quanto a da minha família. Esse foi um dos ensinamentos ali mais fortes, então, que a sua mãe que te trouxe. Foram esses. E que me motivou por muito tempo e hoje eu procuro passar, né, para os meus filhos. Olha que importante. Exatamente, de ter essa base, né? Porque é isso que fortalece quem somos. Não só você se colocar num posicionamento ali de vítima, mas você se levantar e usar todas essas impossibilidades. Olha, e fazer algo diferente. Essa base na sua que vida. realmente fortalece a gente, Exatamente, né, Nery? E teve algum momento assim difícil nesse começo da sua trajetória que você pode compartilhar? Sim, teve vários momentos assim de você achar que não é capaz. Nossa. Né? Eu era uma menina sem estrutura, né? A gente tinha uma família muito simples, muito pobre, realmente. Então, nunca houve uma oportunidade. E aí eu fui descobrindo que as oportunidades eu que tinha que criar. Nossa. Então, quando você descobre isso e você tem que fazer a porta abrir, não é fácil. Girar a maçaneta. Exatamente, Então, nesse contexto, foi muito difícil ter esse início, né? Eu falo que o jovem hoje, ele encontra essas dificuldades. Eu acho que na nossa época um pouquinho mais do que hoje. Hoje tem tecnologia, tem tudo à disposição. Mais facilidade. Exatamente. Mas naquela época, você tinha que ter muita força de vontade para conseguir virar a página. Sim. Né? Então, as dificuldades vinham ali do dia a dia, né? De você conseguir um emprego, de você conseguir estudar, porque ou era uma coisa ou era outra. Sim. Então, é pagar um preço que não é baixo, muito alto, inclusive, mas que foi forjando. Foi forjando. E nisso você teve algum momento ali na cabeça, nesse começo, que você pensou, vou desistir? Pensou em alguma vez em desistir? Olha, quando eu olho de hoje para lá, eu costumo dizer assim que tudo que eu vivi, passei, foi necessário para ser quem eu sou hoje, para ter a garra que eu precisei ter ao longo dessa jornada toda. Mas eu acredito assim que quando eu vejo, eu não tenho arrependimentos, não tenho essa... Sabe, eu acredito que eu fiz as escolhas certas, mesmo aquelas que quando você olha, você fala, puxa, não foi a melhor escolha. Mas ela foi necessária ali para aquele momento e com certeza a gente sempre tira uma lição. Então, verdade. Quando você cresce e aprende, o arrependimento ele perde um pouco o tamanho. É verdade. Porque é horrível, assim, às vezes você olha e fala, puxa... ruim, né? Você fica relembrando, né, muitas coisas. Então, eu aprendi a viver muito desde nova, viver um dia de cada vez, para justamente não ter que ficar revisitando os momentos tristes e falar, será que se eu tivesse feito diferente? Eu acredito que eu tinha feito exatamente as mesmas coisas. Olha. Com 18 anos, eu fui morar em Goiânia. Eu e umas mesmo? amigas. Nossa, que mudança. Exatamente. E eu lembro do meu avô, ele falava assim... para minha mãe, deixa ela ir, porque tem coisas que só quando você é jovem você tem coragem de encarar. E quando eu fui para Goiânia, nós fomos abrir uma empresa lá na Cara e a Coragem com 18 anos. Com 18 anos você já pensava ali em empreender, olha. Empreender. Com 18 anos. E quando eu fui, eu não quis saber onde eu ia morar, eu não queria saber de nada. Morávamos num escritório, que nem chuveiro tinha que tomar banho numa piazinha ali. E foi o desbravar, né? Olha. Então, essas coisas, assim. Se hoje a gente olha e fala, puxa,
E não tudo faria. vira lição, né? Tudo agora, depois de um longo tempo, né? Depois de uma fase, Exatamente. a gente olha para trás e fala, você tira o aprendizado das coisas, da sua história. Exatamente. É incrível. É a construção, né? É a construção. Então, a gente não pode se arrepender do que foi construído. Muito bom. E teve alguma coisa nessa primeira fase, né? Claro, você já falou da sua mãe, que foi a base, né? Você fala muito de Deus também, que é a sua base, que te manteve firme. Né, que você falou, vou conseguir. Você falou, né, que veio da família pobre, que foi difícil, sua mãe para criar 2 meninas ali, né? E você sempre teve uma cabeça muito boa. Eu coloco isso na conta de Deus mesmo. Porque eu sempre acreditei assim, a mesma energia que nós usamos para aquilo que vai te deixar abatida, triste, com medo, você usa essa energia para acreditar que tudo vai dar certo, que hoje não deu, hoje não está muito bom, mas amanhã vai ser melhor. Então, isso foi me instigando a ficar firme. Então, eu passei por muitas situações difíceis mesmo, sabe? Mas foi esse pensamento, essa experiência que eu tinha. Eu sempre tive Deus como um pai presente. Então, ele como pai cuidava da filha. E foi assim que eu fui vivendo e faço isso até hoje. E você fez a sua graduação também, né, Nery? Sim, exatamente. Qual foi a graduação? Me formei como técnica contábil, lá atrás, bem novinha, e aí eu fui desenvolvendo dentro dessa área. E aí, depois de muitos anos já trabalhando, eu fui fazer a faculdade de Ciências Contábeis e fui me especializando em vários setores. Eu aprendi a gostar muito da contabilidade, mas eu demorei a me formar. Eu já era técnica contábil, né? Então, eu podia assinar, eu podia exercer a profissão, mas eu fui desenvolvendo para entender aonde eu queria estar dentro da profissão. Olha, que interessante. E consegui me encontrar. E mesmo com tanta dificuldade, se formou, trabalhou na área e hoje tem uma empresa. Exatamente. Que linda. E muito mediante tantos esses desafios aí do começo, veio um desafio maior aí no meio da sua história. Pois é. Que foi a maternidade. Quando veio a maternidade para você, Nery, ela te fortaleceu ou ela te desafiou? Porque foi um momento também desafiador que você me contou. Exatamente, Mel. Eu me senti fortalecida, porque aquela história de que a mãe vira uma leoa, eu acho que é nesse momento que a gente passa por essa transição. Então, eu me fortaleci porque eu estava convicta que a minha vida já tinha sofrido tantas mudanças positivas, mas eu ainda queria ir além. E quando você tem alguém ali que passa a depender de você, você sai da sua zona de conforto, né? Verdade. Nós mães totalmente somos assim. E nós queremos fazer a diferença. Não mais só para nós, né? Mas para os filhos. Então, quando chegou o meu filhinho ali, o Samuel veio primeiro. Ali nasceu a empresa junto, porque eu olhava para aquele pacotinho e eu falava, puxa, eu quero viver a maternidade. Eu projetei. Nós planejamos o bebê na época. Foi planejado. Eu já tinha 27, 28 anos. Então, eu queria viver aquela experiência única, né? Então, eu cheguei na empresa que eu trabalhava e falei, não vou mais trabalhar. Agora, você com a cara e com a coragem, né? Então, você era CLT ali. Exatamente. E você tomou essa decisão. Tomei essa decisão. Aí o pessoal pergunta, mas você não precisava, né? Eu precisava, eu tinha as contas ali, eu era responsável por muitas coisas dentro da família, né? Do contexto familiar. Então, e com o bebê, né? Sim. Mas eu tinha aquela certeza. Então, o desafio da maternidade veio com essa certeza, assim, que eu iria conseguir. Nossa, então, só para eu entender, então, nasceu o bebê, a empreendedora e a empresa. Tudo junto. Tudo junto. Que corajosa. Exatamente. Eu sou muito acelerada nas decisões, né? Eu acho que a vida é um presente que Deus dá. Que lindo. E nós não temos muito tempo para ficar, sabe, só pensando. Óbvio que a gente tem que planejar tudo, né? Então, eu procurei sempre planejar e fazer, mas essas 3 coisas aconteceram na mesma época.
Então, meu filho tem 15 anos, a empresa tem 16, porque aí eu consegui criar o CNPJ um pouquinho antes dele nascer e tudo. E os clientes foram chegando. Não tinha experiência nenhuma. Eu era contadora já, Sim. mas eu não tinha experiência como empreendedora. Então, fui descobrindo ali no meio do caminho. No meio do caminho. Com o bebê amamentando. No colo. Porque a parte mais difícil é essa. Acredito que para todas as mulheres aqui que estão assistindo a gente, que são mães também, é a gente ter esse tempo ali no CLT que a gente tem que voltar. E aí acabou a licença maternidade, você tem que deixar o bebê com alguém, às vezes não tem ninguém. Muita gente não tem rede de apoio, né, Nery? Não tem. Eu não tinha. Você não tinha? Não tinha, porque a minha mãe é muito jovem e ela trabalhava, precisava trabalhar. E eu não tinha, eu tinha que cuidar do meu filho. E também teve aquela questão, né? Primeiro filho é você que quer cuidar. Sim. Né? Então, eu fiz essa escolha e falei, eu vou levar ela até o fim. Nunca bateu arrependimento de ter... Puxa, mesmo nos momentos difíceis, de não entrar nenhum valor, porque no início você não tem carteira de clientes. E naquela época a gente não tinha internet. Se tem, às vezes é muito picado, você está no começo, está criando um portfólio ali. Exatamente, as consequências. Mas eu já vim de uma situação muito, né, difícil no passado. Então eu entendia que eu não precisava mais ter que ficar sofrendo daquela forma. Então eu enfrentava, todo dia eu acordava, eu mandava e-mails, eu ia nas igrejas, porque eu sou evangélica, então era na minha igreja que eu anunciava, mandava fazer um monte de cartãozinho e saía distribuindo. Que maravilha, você usou o próprio ambiente ali para promover seu trabalho. Então, aonde alguém me via, eu falava, olha, eu sou contadora, você sabia? Precisa fazer imposto de renda, precisa... Então, isso foi correndo. E aí, quando você decidiu também, você já tinha muita experiência, né? Já tinha muita expertise na área. Exatamente. Então, tecnicamente, eu não tinha medo. Sim. Né? De pegar uma empresa. Você só queria oportunidade. Só queria oportunidade. E elas foram chegando devagarzinho. Eu lembro que eu demorei muito para conseguir fechar os primeiros 10. Mesmo? Exatamente. E eu falo isso para todo mundo que está começando, né? Se você conseguir enfrentar esse início que parece desesperador, porque você tem muitas contas e as coisas não chegam na mesma velocidade que você gostaria, né? Se você souber esperar, guardar com paciência e equilíbrio essa fase, esse momento, você consegue chegar do lado de lá. Porque é o deserto, né? É um deserto. Tem que passar aquele processo ali. É solitário. É solitário. Sim, é bem solitário. É solitário. E depois você vira o jogo. E que bom que vira, né? Eu falo que a vida é assim. Hoje já mudou um pouquinho também, né? A gente tem aí uns grupos, tudo que a gente pode se apoiar. Hoje tá um pouco mais fácil. Não que seja fácil, gente, nunca vai ser fácil. Vai vindo outros desafios, vai vindo. Exatamente. E você já falou aí de muitos desafios desse começo com o bebê, né? Mas qual foi, assim, o que você pode citar que foi o maior desafio ali, já sendo mãe e empreendedora, de todos esses que você já Pois é, a contabilidade, ela é uma profissão fechada e na minha época ela era muito masculinizada, era muitos homens, seja nos órgãos públicos quanto nas empresas, né? Então, uma mulher assumindo a linha de frente com um bebê, eu enfrentei várias situações. Na época, a gente tinha aquela lei que não podia amamentar em público. Nossa, e o meu filho, ele era 100% leite materno. Por muito tempo, ele só era leite. Então, não dá nem para acreditar que essa lei chegou a existir, né? Exatamente. Então, muitas vezes, eu sentia a batida no ombro. Mãe, não pode amamentar aqui. Então, eu amamentava nos banheiros. Que absurdo. Entrava em shopping para amamentar. E a criança não espera, imagina o desespero. Chorava. Às vezes, tinha uma boa alma e liberava uma sala ali mais discreta, eu conseguia trocar ele. Então, hoje eu vejo com muita graça de entrar no prédio da Receita Federal e trocar a fralda de um bebê lá dentro. Olha, aqueles auditores, gente, sabe? Isso é a realidade da empreendedora brasileira. Não tinha aquele espaço para bebê, né? Não. Então, era na mesa do Como auditor. você falou, era um universo tão masculino que ninguém enxergava uma mulher com a possibilidade de levar um bebê pro trabalho. O que você tá fazendo aqui, né? Você tá fazendo aqui. Tem que estar em casa, né, mãe?
Mas não, eu consegui enfrentar. E era o meu filho de um lado, a bolsa do outro e a pastinha com os documentos dos clientes. Olha. E eu ia muito em reuniões. Não tinha tecnologia nenhuma, era tudo papel. Tudo papel. Então eu tinha que ir na junta comercial, dar entrada no CNPJ, ia com a criança. Nossa. Então ele participou desse início e eu acho que foi o que me deu gás. Porque eu sou muito assim, se tá difícil, eu falo, então eu vou ser mais resistente do que essa dificuldade. Uau, que inspiração. Eu faço isso até hoje. Que inspiração. E teve culpa? Porque tem muito isso, né? As mulheres se sentem, às vezes, muito culpadas porque estão trabalhando, às vezes não dá para dar, tem que dividir aquele tempo, né? Não tem jeito. Você também teve essa culpa? Eu tive porque, assim, é encorajador falar, mas não tem romance nenhum envolvido em tudo isso, né? Então, depois, por exemplo, meu filho, ele mamava muito. Então, às vezes, eu estava fechando um balanço, fazendo qualquer outra coisa com o cliente. Meu filho precisava inserir a alimentação nele e não tinha tempo de fazer. Muitas vezes não tinha. O que eu fazia? Eu amamentava ele. Aí um dia, na escolinha, porque eu comecei a deixar ele um pouquinho, né? Já estava com uns 2 aninhos. A diretora falou assim, mãe, ele não está falando como ele deveria falar, porque você não deixa a mastigação dele fluir, porque ele só mama. Aqui na escola a gente percebe que eu mandava leite materno ainda para a escola, tirava o leite e mandava. Então, aquilo foi me culpando, porque eu falava, meu Deus, estou prejudicando meu filho. Aquilo que eu achei que ia beneficiar, está prejudicando. Então, eu chorava muito, porque eu precisava dar conta, eu precisava ter o dinheiro ali para pagar a escola, para pagar, né, essas questões, porque todo o processo vai te levando a desafios maiores. Sim. Né? Então, vem a culpa, não tem jeito. Não tem jeito. E a gente vai lidando, né, com isso, né? Porque aí sinalizaram para você, é uma coisa que já melhorou. Porque a gente não tá aqui nesse episódio, né, nem para romantizar, nem para normalizar. Porque é uma sobrecarga, gente. Demais. É uma sobrecarga. Olha tudo que você passou, não podia nem amamentar em público. Não podia. Exatamente. E o que eu falo hoje, depois que a gente passa por tudo, que aquilo que não te contam, né? Que essa culpa, ela não deveria existir. Né? Eu não tive quem falasse assim, olha, você tá tudo bem. Ele vai ficar bem. Depois ele vai voltar a falar e vai gritar e vai acontecer, né? Então, não precisa a gente achar que o problema do mundo é nosso, né? É verdade. Então, e tá tudo bem. Era uma mãe querendo fazer o melhor ali. Exatamente. Né? Pelos seus filhos também. Exatamente. A gente demora para aprender, né? Demora. Hoje ele tá com 15, olha só. Mas depois tudo flui. Exatamente. A gente não tem que carregar mesmo esse peso nos ombros, né, Nery? Exatamente. Eu tive o segundo, né? O Thiago, ele tem 9 anos. Então, com ele, eu não tive problema algum. Porque eu já passei por todo o processo. Já ficou mais fácil. Já ficou mais fácil. E aí, a sua empresa já estava, né? A Inês já estava estabilizada. Porque aí, depois desse processo entre o primeiro e o segundo filho, como é que foi ali? Aí, você já veio ganhando os clientes, já estava indo, né? Eu já tinha o meu escritório. No início, o escritório era em casa, né? Aí, depois, eu já tinha lá o meu espaço, já atendia os clientes, já tinha um endereço comercial. Olha, que bacana! Foi avançando. E tudo ao mesmo tempo ali, Então, quando o Thiago nasceu, já estava tudo consolidado e nunca mais parou. Né? Nunca mais parou. Agora, teve, assim, as suas oscilações, teve situações que você precisa melhorar em tantas outras, né? Então, foi tendo esse foi passo seguindo a passo. O fluxo, né? Aquela fase pior ali do começo, com os filhos, empreendendo, foi se tornando mais, adaptando com a rotina e tudo, foi fluindo. Foi fluindo. Que bom. E vamos falar um pouquinho agora de empreendedorismo ali na prática, né? E quando você percebeu, aí você já chegou ali naquele patamar que você queria estar, quando você percebeu, assim, uma virada de chave para sua empresa? Isso. Até antes da pandemia, o meu escritório era um escritório comum, né? A gente atendia ali os clientes locais, os amigos próximos e tal. Quando veio a pandemia, naquela época eu tinha 30 clientes, então eu era super feliz, porque eu realizei o meu sonho de ser mãe, de ter o meu escritório, mas 30 clientes, se você for analisar, não dá. Na contabilidade não dá.
né? Então, chegou aquele momento assim que você precisa virar a chave e as coisas precisam acontecer. Em seguida, aconteceu a pandemia. Nossa. E veio aquele susto inicial, mas de repente começou a vir tantos clientes, e nesse momento eu também me divorciei. Então, nossa, tudo ao mesmo tempo, outra reviravolta. Tudo na minha vida acontece muito assim ao mesmo tempo. Tanto que a ANS antes era eu era a ANS. E quando veio a pandemia e começou a chegar os clientes, eu fui entendendo que a contadora precisava dar espaço para a empreendedora, a empresária. Não é a mesma cabeça, não funciona da mesma forma. Então, eu fui aprendendo a me posicionar no mercado como empresária contábil. Nossa, que fantástico isso. Exatamente, porque os clientes começaram a chegar e eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu não fazia nenhum anúncio. Mesmo no momento tão difícil que foi o divórcio, que foi a pandemia. Exatamente, então eu vejo assim... Você teve alguém que te deu essa inspiração para você se tornar assim uma empresária? Olha, eu tinha um amigo lá na cidade que eu tenho escritório até hoje, que é em Cajamar, que eu amo aquele lugar. Ele sempre falava assim, você precisa dar espaço para a empresária. A contadora, que fica só aqui atrás do computador, ela não vai trazer mais cliente e ela não vai fazer a tua empresa crescer. E o que ele quis dizer, eu entendi. Você é centralizadora. Porque desde então sempre eu fazia tudo. Que bom que você escutou esse conselho. Exatamente. Então foi muito bacana. E aí nisso eu virei. Eu falei, não, eu preciso mudar. E foi quando começou a trazer, né? Comecei a montar uma equipe, começou a vir pessoas para trabalhar comigo. O meu namorado atual, ele foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, porque ele trabalhava com custos numa empresa do ramo industrial. Então, ele falou, tem que criar processos aqui no teu escritório, você não precisa fazer tudo sozinha. Visão. Porque eu trabalhava dia, noite e madrugada. O que você está trazendo aqui, Néria, é fantástico. Porque, assim, a maioria da nossa audiência são mulheres empreendedoras. E realmente é difícil. Eu também já tive essa mentalidade, né? Eu vendia moda feminina, então até quando você vai ser uma empreendedora de moda feminina e vai parar de ser uma empreendedora de moda feminina e vai ser uma empresária? Gente, isso muda todos os gatilhos. E quando você abre esse campo, essa visão, é um caminho sem volta. Exatamente. Porque olha o que foi vindo para você. Então. Né? Veio os processos, veio alguém que ajudou, você contratou mais gente, você teve essa visão. Porque o que você acabou de falar aqui, que para você estava bom. Só ter 30 clientes e ficar ali. Exatamente. E aí vinha, né, aquela coisa, olha, não é só isso, né? Nós temos muito potencial. Exatamente. Para estacionar. Exatamente. E foi quando eu fiz uma mentoria para mulheres empresárias. Olha. Eu super indico, quem não fez, faça uma mentoria, porque abre a nossa mente. O pessoal na época falava, mas você não precisa de mentoria, você consegue trazer os clientes, você é a contadora, você sabe fazer o que precisa ser feito. Mas quando você ouve, parece que uma chavezinha lá dentro do cérebro move. Porque às vezes a gente só não tem isso, né? O conhecimento. O conhecimento. O que é fundamental. E você se posiciona de uma forma diferente. Então, a mentoria fez uma grande diferença no meu caminhar e para eu estar aqui. Olha. Eu comecei a dar importância ao movimento. Porque eu gostava de estar atrás do computador, de fechar, pensa numa pessoa... Coisa de contador. Eu de números, né? Não de pessoas. Exatamente. E aí eu entendi que a empresária contábil ia transformar pessoas para fazer a gestão dela acontecer. Nossa. Então, foi esse momento assim que a ANS mudou. Eu entendi que eu não sou a ANS, ela é uma personalidade jurídica e eu sou a Nery. A empresária. A empresária. Nossa, adorei. Adorei. Isso faz a diferença. E aí, o que você acha hoje, assim, que você faz, Nery, que ninguém faz? Você tem algum diferencial que você pode contar? Eu tenho. Olha! Eu falo que eu tenho Vou contar dois. Seu segredo agora. O meu segredo
O primeiro, que é principal, toda empresa ela precisa do cliente, né? Sem o cliente nós não somos nada. Então, o meu segredo desde o início, do primeiro cliente que está comigo até hoje, eles são fiéis, é entender que ele não é um número. Hoje eu tenho centenas de clientes na nossa plataforma e o mesmo cliente, o número 1, ele tem o mesmo cuidado, o mesmo respeito que os clientes que foram chegando depois. Então, você entender que a empresa que chega para você ali, seja a contabilidade, seja a venda de um produto, é você trazer aquela pessoa com total respeito e total importância. Nossa. Não tratar de qualquer jeito, né? Então, na minha área, principalmente, por conta que eu lido com as finanças de outras pessoas. E muitos dos meus clientes hoje, eles são empreendedores também. São empresários que estão começando e estão já em algum ponto. Então, eu tenho esse cuidado. No início, eu tratava como se fosse filho. E aí, a minha equipe... A mãe Nery. A mãe Nery. E aí, o pessoal falou, não, você tem que separar, olha lá, né? Você só teve 2, então... O cliente, ele é uma pessoa jurídica ali. Então, esse é um dos segredos que faz total diferença. Eu conheço todos os meus clientes, mesmo aqueles que moram fora do país, em algum momento... A INS é internacional também. Internacional. Olha, que bacana. Fui desbravando, sem medo. Nem tudo a gente sabe, mas no correr da carruagem a gente vai aprendendo e vai perdendo medo. E você sempre foi essa mulher, né, Nery? Que Sempre faz, fui. Acontece. Sempre fui. Mesmo com medo. Com medo, sem medo a gente faz. Porque o medo existe, gente. Sim. Não dá pra falar, né? Não, eu sou forte o tempo todo. Não, o medo chega em outras situações, mas a gente vai com ele mesmo. Olha. Né? Então, esse é o segundo segredo da ANS é a nossa equipe. Né, que é um diferencial hoje que eu ouço muito. Eu procuro investir em quem trabalha conosco. Né? Tem muitas empresas que já fazem isso, mas para quando você é pequeno e está começando a crescer, é um desafio. Geralmente a gente quer alguém pronto para seguir com você. Você ter um olhar para pegar alguém que não sabe ainda algo tão técnico e treinar aquela pessoa e fazer acontecer é um pouco mais difícil. Eu precisei fazer dessa forma, que foi um jeito de eu moldar a pessoa para aquilo que eu queria. Porque eu não queria que a minha empresa perdesse a identidade. Entendi. Entendeu? Então, foi um começo que eu achei que daria para seguir e funcionou. Então, as pessoas que estão comigo hoje, nenhuma era da área. É mesmo? E nós fomos treinando, eu fui colocando elas para estudar. Olha, eu te vejo como contadora. E são mulheres, geralmente? Mulheres, Não era uma regra, mas foi quem chegou primeiro e foi ficando. Então, hoje eu tenho a minha gerente, por exemplo, ela trabalhava num restaurante. E levava a filhinha dela junto. E eu falava assim, não, né? A gente tem que achar meios para ajudar essas mulheres. Porque muitas são mães solo. Elas não têm rede de apoio, como muitas vezes eu não tive. Então, eu ajudei. Você transformou a dor que você teve numa oportunidade para as mulheres hoje na sua empresa. Exatamente. Incrível esse projeto, incrível. E essas pessoas, elas vestem a sua camisa, a camisa da tua empresa, e elas cuidam muito melhor do que eu, às vezes. Nossa, porque elas ficam estão ali, mais fiéis ali. São fiéis. Elas ficam conosco o tempo todo? Não. Tem umas que têm vários sonhos e vão voar. Mas assim como os filhos, sim, a gente fica feliz também quando fantástico. Você pode mudar a trajetória de alguém. Teve uma moça que trabalhou conosco que ela largou biomedicina no último ano e falou, Nery, eu quero fazer contabilidade. Eu falei, não acredito. Sério. E vocês investem nessa formação também? Eu pago a contabilidade delas. Gente, eu nunca vi isso aqui. Incrível. Eu, quando eu comecei com a ANS, sozinha ali ainda, na maior dificuldade, Pindaíba, eu falava assim, para Deus, né? Eu falava assim, que tudo que não fizeram, quando eu precisei, eu vou fazer para minha equipe. Então, eu transformei a minha empresa num lugar
prazeroso para se trabalhar. Não, eu imagino, ficar... né? Porque é exatamente isso, até nessa temporada que a gente está trazendo, as mães que empreendem muitas vezes não vão conseguir, né? Precisa faltar, o filho tá doente. Como é que lida lá no seu escritório com isso? A gente libera. Tem regras. Sim. Então, às vezes, o que acontece? Eu comecei com o escritório em Cajamar. Cajamar é uma cidade pequena e todas moram em volta. Entendi. Muito perto. E lá, geralmente, eu acredito que seja mais difícil, né? Mais difícil. Trabalho para essas mães. Então, elas virem para São Paulo trabalhar com o filhinho Nossa. lá. Então, eu falei, não, eu vou estruturar essa empresa aqui. Então, todas trabalham muito perto, a escola é muito perto. Ah, Nery, eu posso ir lá ver o que aconteceu com meu filho, com a minha filha? Pode. Que incrível. Porque se a mãe não saber se o filho tá bem, a mente dela não vai funcionar. Sim. Então, eu prefiro liberar ela ali naquele momento. E depois ela rende muito mais. Rende muito mais. E aí ela é tão grata que ela fala, olha, se precisar eu vou de sábado. E não fica aquela cobrança, sabe? De que... É voluntário. A gente paga tudo certinho, né? Segue aí os padrões. Sim. Mas fica algo harmonioso, sem aquela coisa, direito e obrigação o tempo todo. Nossa, que perfeito. Que lindo esse seu projeto de acolher essas mulheres. Pois é. E você vai na contramão do mercado. Eu vou. Você vai na contramão do mercado. Por que você prefere formar, assim, em vez de pegar quem tá pronto, além de tudo que você falou? Primeiro, para dar oportunidade mesmo. Ainda mais hoje, né? Que a gente tem uma juventude totalmente sem direção. Então, quando chega uma jovenzinha lá perdida, eu falo, você gosta? E aí eu dou a opção, olha, vai fazendo várias coisas, né? O que a gente vai pedindo. O que você for se identificando, você vai me sinalizando. Porque às vezes a pessoa não quer ser contadora, mas ela gosta da área do RH. Ela gosta de área do marketing. Então, eu vou direcionando e vou entendendo ali. Né? E fico com aquela pessoa. Tem gente que vai até o fim, tem outras que não quer. Como em qualquer outro lugar. Mas eu prefiro, porque a gente estabelece uma confiança maior. Olha. Porque aquela pessoa está ali com você desde o início dela. Então, ela se torna grata, assim como eu sou grata. E acredito que seja uma pessoa motivada. Porque isso falta muito hoje. Exatamente. E eu vou instigando. Se a pessoa tem força de vontade, Nossa. Eu sigo com ela. Os meus chefes faziam isso comigo na época. Não que eles me abriram portas, mas eu fazia a porta deles ser aberta para mim. Então, eu falava pro meu chefe, eu posso ir nessa reunião com você? Nossa, você sempre eu foi sempre fui assim. Meio atrevida, talvez a gente tenha que ser um pouco, né? Sim. E eu era tímida, ainda sou tímida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o universo presenteia os audazes. Então, é sobre isso, É sobre isso, estar em movimento. Então, eu sempre estive em algum lugar para aprender algo, porque não chegava naturalmente. Por exemplo, hoje para os meus filhos, chega. Porque tem um estudo, a tecnologia, então chega até eles. Na nossa época não era. Então eu tinha que fazer aquilo acontecer, né? Então eu proporciono isso de uma forma não muito convencional para a equipe que trabalha comigo. Perfeito. E tem algum ponto, assim, alguma coisa que você enxerga ali nas pessoas que muitas pessoas não enxergam? Você tem esse olhar, né? Eu vejo, assim, o potencial. Por exemplo, eu tenho mulheres lá que trabalhou comigo que elas não tinham autoestima. Olha. Elas não acreditavam em si. Então, quando você começa a trazer essa dignidade para as pessoas, delas não precisarem andar com a cabeça baixa, com vergonha, por se sentir inferior... É muito bom quando você começa a ver elas crescerem. Tem várias que eu falo, olha, vai ter um evento ali, eu quero que você vá me representando. Nossa, é um desafio para elas. É um desafio para elas, porque sai da zona de conforto. Então, eu fui puxando. A minha gerente mesmo, ela não tinha experiência alguma. E hoje, se eu precisar ficar 1 ano afastada, ela assume tudo. Então, eu consegui, esse ano, tirar férias pela primeira vez. É mesmo, né? Que fantástico isso. Então, você delegou mesmo. Deleguei. Aquela Nery que era super conservadora ali. Exatamente. Não delegava. Liberei geral. Hoje está podendo viajar. Que bacana exatamente. isso. Primeira vez, assim, de não ter o celular me tocando toda hora e de falar, olha, apagar incêndio e tal. Então, hoje as coisas funcionam. Então, vale a pena você pegar, treinar. E lembrando que foi uma viagem internacional. Gente, eu vou falar aqui, porque eu vi lá no Instagram. Eu fui para Europa. Ai, que linda, que bom. É maravilhoso, é tudo de bom. Primeira viagem, assim, dos sonhos,
E o melhor da viagem foi o fato de você estar lá sabendo que está tudo bem aqui. Exatamente. Né? Porque eu tenho os 2 filhos pequenos, a empresa. Então eu falei, como é libertador você entender que você não precisa ser o centro de tudo. Sim. Que vai dar tudo certo. A gente não faz nada sozinho, né, Nery? Não. A gente sempre precisa das pessoas. Até para nascer e para morrer, tudo. A gente precisa então, de alguém. Quanto antes a gente descobrir isso, é melhor. Olha. Eu demorei muito tempo, mas o de repente ele chega. Olha. E vamos falar de contabilidade agora, que é um tema aí que você tem uma expertise muito grande. Muito. E eu quero trazer aqui para esse episódio para a gente falar um pouquinho também. Qual o erro mais comum que você acha que os empresários cometem aí até hoje com o dinheiro? Mel, acho que o principal que todo mundo sabe, acho que já ouviu de algum contador, é não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. E é um erro constantemente cometido por todos, mas que se conseguir ser evitado é fundamental. Isso ainda acontece? Muito. Demais, muito. Olha. Muito mesmo. Porque o empresário, ele não tem aquele tempo para, assim, focado, né? O nosso tempo é muito acelerado o tempo todo. Então, muitas vezes, ainda acontece da pessoa ser centralizadora, ela não querer ajustar a gestão dela. Então, uma das coisas que eu aprendi e fez com que o meu negócio mudasse foi... você precisa pôr pessoas para trabalhar e essas pessoas talvez não vão fazer igual a você e tão bem quanto você, mas elas também vão fazer, às vezes melhores, né? Então, os empresários precisam dar um voto de confiança com recursos, né? Você coloca sistemas ao teu favor, você cria toda uma estrutura. Então, isso é importantíssimo. E você não negligenciar a tua empresa. Você está constantemente ali investindo, né? Para poder você crescer cada vez mais. Porque você vai ficar com aquela mentalidade que a gente falou, sempre ali no lugar, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Exatamente. Não vai ser um empresário, nem uma empresária. Exato. E tem, assim, esse ano de 2026 promete, né, Nery? Assim, Copa do Mundo, eleições. Quais são as tendências aí, assim, dando uma visão ali da contabilidade no geral? Nós estamos ouvindo muito, tanto na mídia, nas plataformas, sobre a reforma tributária. Então, é o ano da reforma, onde a gente está ensinando ali os nossos clientes, trazendo ali as nomenclaturas para se tornar algo comum para eles. Ela vai demorar a acontecer? Na prática, sim. Na prática, é um pouquinho passinho a cada de tartaruga. ano. É passinho de tartaruga mesmo. Agora, nós estamos enfrentando crises gravíssimas, né? Então, hoje mesmo, eu conversei com uma cliente que está muito preocupada com questão do diesel, por exemplo. Sim, eu imagino. Né? Então, tudo que afeta, seja fora ou dentro do país, vai chegar no empresário. Então, por isso que ele tem que ter aquela sensibilidade de que, olha, eu preciso sempre ter um capital, eu não posso ficar só dependendo do banco. Então, eu vou trazendo essa mentalidade para todo mundo, para que no dia ruim, ele o negócio dele não corra riscos. Nossa. Você entende? Igual a pandemia, ninguém esperava, Ninguém esperava, exatamente. E a gente acha que não vai chegar aqui, esses fatores, que a guerra é do outro lado do mundo. Chegou, né? E já chegou. A gente está vendo a indústria, né? E logo é uma cadeia que vai descendo, vem no comércio e vai chegar na pessoa física também. Exatamente, e chega. Então, o nosso trabalho é o quê? É de consultoria. Não sou só uma contadora que entrega o imposto e mês que vem, e de novo, e de novo, de novo. Não. A gente atua, assim, sabe? Constantemente. Preparando para sofrer essas crises também que vai ter. Porque chega. Só que é o desafio, né? Então, eu falo para eles, olha, quantas nós já não passamos e sobrevivemos? Então, essa é só mais uma. Como que você vai estar quando essa crise chegar? Né? Então, isso é importante. Sim. Para que não deixe de pagar o teu funcionário, para que consiga pagar suas contas. E sem essa estrutura toda, não vai para frente. Não tem como. E aí, a questão tributária, que é o que pega todo mundo, né? Então, hoje, as empresas estão sendo pegas de surpresa e a gente também, porque nada é avisado com antecedência. Antigamente, quando ia ter uma normativa, ela acontecia com meses antes. Olha. O nosso próprio conselho já comunicava, preparava os contadores para então a gente avisar o cliente. Às vezes o cliente sabe da notícia primeiro,
porque ele viu Nossa, lá é de verdade. madrugada uma Hoje informação. com a internet é muito rápido, Muito imagino para rápido. vocês. Então o tempo todo ali E você pegou atenado. todas essas fases, né? Peguei Nery? todas Porque as você veio lá do fases. papel até agora chegar nessa tecnologia toda que a gente tem. Eu peguei todas as fases, assim, da contabilidade manual, de preencher um DARF na mão, com a minha letra. Nossa. E mandar para o cliente. E eu acho que a fase mais severa para o empresário está sendo essa. Nossa. Está sendo essa porque ele é atacado. Literalmente a palavra é essa. Nós somos atacados de todos os lados. Inclusive você falou isso e está chegando, né, uma notificação para quem é Simples Nacional. Exato. Você pode explicar um pouquinho? Posso. Antigamente, as notificações elas chegavam sempre no final do ano. Então, o empresário sabe que se ele tiver dívida, final do ano ele tem o risco de desenquadrar do Simples Nacional. Gente. Porque o Simples é o que salva muita gente, né? E agora não. Agora essas notificações elas estão acontecendo logo assim, no início do ano. Se você chegou janeiro, fevereiro, não arrumou suas pendências, tem um prazo? Não está tendo prazo mais. Então você é notificado, você tem que gerar o seu parcelamento para então você se manter. Senão você é cancelado. Cancelado. Nossa, Nery. Só que imagina, né? Tem situações que a gente deixa cancelar e abre outro CNPJ e segue em frente. Mas e quem tem toda uma estrutura em cima Que de difícil. um CNPJ? É uma barra. Só que um empresário que tem 20, 30 funcionários, por exemplo, ele no lucro presumido, ele não fecha a conta. Então, o governo está apertando bem a situação e a gente tem que a todo momento ali estar junto para poder criar essas estratégias. Olha que importante de ter uma contabilidade amiga ali. Para te ajudar com todos esses desafios que são muito rápidos, igual você falou, muito né? Rápido. E tem muita gente, a gente fala que hoje tem as crises, tudo, mas tem muita gente faturando muito, né? Faturar muito significa lucrar muito, porque a gente vê aí, até na internet, né? Pessoas faturando milhões, né? Significa que tá rico mesmo, que tá com a bolsa. Seria bom, né? Na realidade, seria muito bom se fosse assim, mas não. Contabilmente, o fato de você ter um lucro muito bom, expressivo, uma receita, aliás, expressiva, não significa que o teu lucro líquido ali é positivo. Tem muitas empresas que fecham no negativo, mês após mês, porque fatura muito, gasta-se com muito imposto, muito custo fixo na empresa. Então, por isso que eu falo, planejamento estratégico para quem está abrindo o seu negócio no início e um plano de ação mês a mês com a contabilidade para poder analisar ali as suas contas, né? O seu balancete é fundamental. Olha, porque que dica importante. Então, porque tem pessoas que acabam não percebendo. O empresário fala, nossa, eu estou cheio de cliente, eu estou faturando horrores, mas não fecha a conta, sempre está no vermelho ali, pagando juros para o banco, né? Acontece muito isso. É justamente porque você não tem um controle ali da sua gestão. E isso é essencial. Isso acontece muito. Acontece muito. Deixar tudo na cabeça não dá. Não dá. Deixa para a contadora que ela resolve. A gente faz. Existe algum controle, Nery, que as pessoas, né, os empresários que estão assistindo aqui a gente, precisam acompanhar ali semanalmente? Vamos falar ali a curto prazo, né? É importante. Hoje as empresas, seja as pequenas ou as maiores, principalmente quem é da área do comércio, existe o fator aí de você conseguir ter aproveitamento de crédito tributário. Então, para você poder ter o benefício desse benefício fiscal, né, esse benefício fiscal no crédito tributário, você precisa ter um acompanhamento semanal. Eu faço semanal, gente, consigo fazer com os meus clientes semanal. Por quê? Nossa, que interessante. O cliente manda para você todos os arquivos ali do que ele gerou, tanto de faturamento quanto de compra, e aí a gente vai analisando se tem crédito, se não tem. Por quê? É muita carga tributária que o país tem. Então, muita gente no início do ano quis ir para fora do país, né? O nosso querido ministro quis levar todo mundo para o Paraguai, não sei o que acontece lá. Nossa! Né? Então, o que acontece é que estão falando que a gente vai pagar menos imposto se abrir uma empresa no Paraguai. Existe alguns benefícios? Existe. Só que assim, é o que eu falo para o meu cliente, você mudar toda a tua estrutura para ir lá sem conhecer
de fato, como funciona aquele país, é complicado. Existe a logística de tudo que você tem que analisar. Então, se você tem uma boa assessoria contábil, você consegue evitar de pagar tanto imposto. Então, eu tenho um controle assim. Tem um cliente esses dias que chegou para mim e falou, mudou muito, meu faturamento está aumentando, só que o imposto também. Aí a gente olha lá e vê, você está no anexo correto? O que você está faturando, a alíquota, faz sentido você continuar no Porque simples? acho que dá essa percepção, né? Quanto mais fatura, mais eu tenho que pagar imposto. É. A cabeça do empresário é assim. É assim, só que ele não vê esse valor na conta dele, por exemplo. É verdade. Ele fala, estou trabalhando mais, estou ganhando mais, mas no final das contas minha conta continua no vermelho. É verdade. Né? Então, esse ajuste precisa acontecer, não é seguir para um outro país e começar do zero. Então, eu fui conversando com todos os clientes e colocando para eles entenderem essa dinâmica que dava para fazer. Várias empresas a gente conseguiu reverter o quadro. Olha, que bacana. E reduzir os impostos. Uau, tudo questão de entender mesmo os números da empresa. Exatamente. E é graças a todo esse trabalho, a tudo isso que foi criando, né, ao longo dos anos, que a gente está crescendo. Cada dia está vindo mais clientes, então é todo mundo que um indica e as coisas vão acontecendo e está fluindo. Que e bom. Tá dando certo, a gente fica muito feliz por isso. E vamos falar da NR1, Nery, que assim, surgiu no ano passado, né, com muita polêmica, aí veio agora, mas como é que tá nesse momento, assim, atual, a NR1 nas empresas? Pois é, eu falo que é muito bom quando o contador se torna empresário, olha só. Como empresária, essa NR1 assusta qualquer um. Por quê? O empresário, ele acha que tudo vai cair na conta dele. É verdade. Né? O governo cria todas as normatizes, cria lá as leis impondo e cai no colo do empresário. Só que não cai simplesmente, ele tem que arcar financeiramente com tudo isso, né? Assusta. Então, o que nós fazemos? Olha, existe uma normativa agora que você precisa também se atentar para a parte emocional do teu funcionário, né? Então, nós vamos conversando para poder mostrar para ele que não é algo que não deva ter importância. Então, tem segmentos que faz total sentido essa normativa. Então, a gente vai conversando, vai tratando. Existe a obrigatoriedade, é para todas as empresas? Sim. Seja a empresa pequenininha, que só tem um funcionário, mas se aquele teu funcionário está sob pressão, o empresário vai ter que criar algum mecanismo ali para poder fazer essa normativa. E vai trazer muitos benefícios também. A gente não tem que ver só como pagar imposto a mais, ou que é uma obrigação, que que vai trazer muito benefício, eu acredito. Exatamente. Então, o que nós fazemos? Se você olhar para a pessoa com um olhar humanizado e não como número apenas, é mais um. Meu funcionário número 20, 30, 40 e tal. As empresas grandes, elas não têm escolha. Elas têm um sindicato ali em cima e tal, então elas não têm nem que cogitar. Gostando ou não, vai ter que fazer. Agora, as pequenas, o que nós vamos orientando? Olha, é um caminho sem volta, você vai ter que fazer. Mas cria situações para que você esteja atendendo à legislação, mas que não pese financeiramente. Cria um ambiente, porque as pessoas estão realmente com mais problemas do que teve antes, né? Então, sim. É uma questão que tem que ter outro olhar mesmo, precisa. Precisa. Porque senão as pessoas não estão aguentando, né? Não estão aguentando. Então, eu acho que é um cuidado que vai precisar ter. No primeiro momento é um custo, mas é um cuidado. Acaba revertendo para a empresa da forma positiva. Eu acredito muito nisso também. Exato. E agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica, né? O que você acha que faz uma empresa quebrar ali, silenciosamente? Silenciosamente. Quando nós começamos um negócio novo, nós vamos olhando aí, com o primeiro amor, né? Você cria toda aquela energia e concentra ali, as coisas fluem. Depois de um tempo, você já aprendeu que não se trata de você gera uma equipe e tal, e você começa a deixar para lá. E o empresário, se ele consegue entender que ele é uma pessoa física, a empresa dele é jurídica, ele vai ter que investir nessa empresa. Então, ele cresce, mas a empresa precisa crescer. Olha. E não só com a questão do faturamento, é estrutural.
Você entende? Então, é de posicionar ela no mercado, é de trazer a equipe para si. Importantíssimo. Exatamente. Então, são vários fatores que você traz esse olhar, esse cuidado, e você faz toda uma equipe trabalhar com você. Se isso não existir, silenciosamente ela vai quebrando. A longo prazo vai se perdendo muita coisa. Ela pode ali. ter faturamento, ela pode ter tudo, mas ela não tem estrutura. Sem estrutura, a coisa não anda. Olha. E você acha... Eu falei que ia fazer só uma pergunta polêmica, mas eu já vou só, vir com outra vamos aqui. lá, então. Dá pra gente pagar menos imposto de uma forma legal? Dá sim, Mel. A nossa legislação, ela é um emaranhado de coisas, né? Então, quando o contador estuda a lei de uma forma no todo, você consegue ajudar o teu cliente. Então, como a ANS faz? A ANS trabalha com a pessoa física e a pessoa jurídica desse cliente. Olha. Então, tem situações que eu olho e falo, olha, você pode trazer isso para a pessoa física, não precisa deixar na jurídica. Você não precisa, de repente, o imposto ali vai vir isento, né? A tua renda ali vai isenta, se bem que o governo agora está mudando, quer tributar, né? O lucro do empresário e tal. Então, nós temos que, em todo momento, criar esses caminhos alternativos dentro da lei. Eu não trabalho, eu não acho legal quem faz, mas a gente procura estudar a legislação. Então, eu trabalho com meu cliente, eu tenho vários jogadores de futebol que a gente atende. Então, eu trabalho com o gerente de conta deles. Olha. Eu trabalho com o empresário e trabalho com todo o sistema, todo o patrimônio dele e a pessoa jurídica. Então, olha só, todas essas pessoas conversam entre si para conseguir chegar numa determinada decisão, para que, quando ele traz esses volumes financeiros para o Brasil, ele não tenha que perder 30% do valor com o imposto. E tem dado super certo. Olha, que interessante. Não dá para burlar, né? Porque a conta vem alta depois. Vem alta, exatamente. E hoje está tudo muito misturado, né? O banco de dados do governo é muito fino, é muito restrito. Então, um passo a zero, um passo errado, um dígito errado ali, e hoje é tudo rastreado, não tem como enganar. Então eu fico muito feliz, porque eu tenho pessoas assim no mundo todo que vêm fazer imposto de renda com a gente, que traz as suas empresas pra gente, para justamente conseguir, sabe? Sim. Equilibrar isso aí e crescer e fazer o patrimônio, né? Sim. E vamos falar da reforma tributária também, vamos, que é um assunto ainda que ainda está fervendo, aí está quentinho, né? Você acha que as empresas estão já preparadas ou como é que está essa preparação para a reforma? Eu vou te falar que nem o governo está preparado. Ele criou toda a legislação, ela saiu, existe, vai ter risco de acabar com essa reforma? Não, é um caminho que não tem mais volta. Porém, vai ser bem lentamente a prática dessa nova reforma. Da implantação. Tudo. Então, hoje, o nosso trabalho com os clientes é ensinar. Por exemplo, as prefeituras já estão começando a mudar aí a questão da emissão de nota. Então, todo dia é uma dúvida nova sobre, minha nota apareceu isso. Então, tá todo mundo estudando, somos cobaias. Tem que estar sempre se atualizando, né? Exatamente. Então, o tempo todo, assim, a gente tem que estar estudando para poder ensinar. Entendi. Entendeu? Então, hoje, o que funciona da reforma tributária? Nota fiscal. Todo mundo que emite nota já percebe que aparece lá o nome do imposto novo, que é o IBS, o CBS. Já tem as nomenclaturas diferentes, já tem informações que não tinha antes. Então, o pessoal fala, tá muito difícil. E aí, a gente vai ensinando, porque também se eu absorver tudo, a gente não dá conta, né? Então... Vai acontecer em passos lentos. E vocês estão sempre se preparando para passar isso para o cliente também. Sim, mas quando ela realmente funcionar, eu acredito que vai ser muito bom. Eu não sou contra a reforma, não. Porque a gente vê tanta notícia, a gente fica perdido. É porque nós temos medo do novo. Mas nos países mais desenvolvidos, esse método já acontece. Olha. Entendeu? Então, na realidade, não vai sobrecarregar um ou outro a mais de imposto. Não.
mas vai distribuir. Então, a indústria vai pagar o que de fato tem que pagar. O que acontece hoje? A indústria gera uma nota cheia lá, tem a questão dos créditos tributários, e aí vai repassar para o último lá da cadeia. Então, agora não, cada um vai estar fazendo o seu e o governo vai estar recebendo de cada um. Olha. Então, eu acredito assim, que depois que todo mundo entender o que acontece, vai funcionar muito mais. Eu peguei já desde o início várias mudanças, essa é mais complexa. Entendi. Mas ela vai funcionar. Eu tô Ai, tô que otimista. bom. Gostei. Tô Fico otimista. feliz por isso também. Vai ser uma coisa boa aqui Vai ser. para as empresas, então. Vai disciplinar. O que acontece no Brasil? O pequeno empresário, ele não dá tanto valor para a contabilidade. Ele só faz se realmente... nem emito nota, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, com a reforma, todo mundo vai ser considerado uma empresa grande. Então, obviamente que vai, né, pesar um pouco mais, vai. Mas eu acredito que para você crescer, você tem que ter, né, você tem que ter uma equipe ali que te ajude. Sim. Bons contadores. Tem muita Principalmente. gente boa. Tem muito colega bom por aí. E eu acho que é assim. Sozinhos... Que bom, vai ter muita procura aí no seu trabalho, com certeza. Pois é, estamos aqui. Com certeza. E você, Nery? Tô sabendo que escreveu um livro também. Conta um pouquinho do livro. Pois é. Você acredita que eu não consegui trazer? Mas tudo bem, me fala. Pode, claro, eu quero saber. Então, eu fui convidada para ser coautora de um livro sobre pessoas negras que conseguiram encontrar cargos de liderança. Porque a gente sabe que é difícil, né? É um pouco mais difícil do que para a maioria. Eu nunca levantei essa bandeira nunca me coloquei como vítima de uma situação, diferente das narrativas que a gente ouve por aí. Mas esse livro eu achei interessante. Então, foram várias pessoas negras que têm empresas grandes, que trabalham fora do país, em cargos bem importantes. E aí fomos trazendo qual que é a nossa ótica. Por que você consegue e tantos outros não? Alguns acham que é sorte. Eu não acredito em sorte. Não? Não. Eu acredito que nós construímos. Olha, incrível. Então, o livro veio trazendo um pouco, depois eu vou trazer para você. Sim, a gente vai deixar aqui nesse episódio, eu vou deixar nos stories, tá? A foto do livro aí. Quem quiser, né, adquirir o livro também é só te chamar. Exato. Né? E lá tem muitas histórias muito boas, assim, de pessoas que não tinha expectativa alguma e hoje tem uma moça lá novinha, ela chefia a Petrobras. Uau! E lidera não sei quantos homens e é uma menina negra. Adorei. Então, é muito bacana. Foi um trabalho sensacional e que eu curti muito de fazer. E é isso, né? É de você se levantar e mostrar, olha, se nós conseguimos, porque a realidade era a mesma de muitos hoje, é sinal que todos conseguem. Sim, e é muito importante contar essas histórias que inspiram muita gente. Exatamente. Muita gente está ali desanimada, às vezes desacreditado, acho que não vai conseguir. Adorei, eu quero já esse livro aqui nos stories pra gente falar lá e a gente também adquirir o livro, tá? Tá. E quais são os seus planos, né? Ele tem alguma coisa vindo de bom por aí que você pode dividir com a gente? Você sabe que o meu escritório, ele começou em São Paulo. Aí, quando meu filho estava com uns 3 aninhos, eu fui morar em Cajamar e aí criei toda a estrutura lá e quis deixar lá para ajudar as meninas, né? Mas hoje eu quero que São Paulo tenha uma unidade da ANS. Eu acho que faz total sentido. Então, em breve vamos ter um endereço comercial aqui também, físico, né? Eu estou em São Paulo. Acabou ficando mais funcional estar aqui do que lá em Cajamar. Olha, que novidade incrível! Exatamente. Então, esse é um dos caminhos. Já tem previsão? Ainda estão projetando? Eu estou projetando, mas vai ser aqui na região da Moca. Olha! Eu gosto muito ali da região e eu acho que vai ser rápido. Vai ser rápido porque, como eu falei, né? Gente, pensa aqui na mulher que faz, acontece. Então, vai ser rápido mesmo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Exatamente. Então, tudo que a gente construiu lá, a gente quer construir aqui e fazer as coisas acontecerem, crescer cada vez mais, poder trazer, né,
essa inspiração para outros colegas, outras contabilidades também. Sempre estou falando com todo mundo. Que bom. E eu sempre falo, porque o pessoal reclama muito, não consigo achar pessoas para trabalhar e tal, né? Então a gente fala, olha, treinar pessoas do início. Nossa, que é incrível. o caminho. É o caminho. Que incrível você fazer isso. Achei demais. Obrigada. Achei demais. Inclusive, eu tô sabendo que você vai receber uma premiação também. Sim. De honrar o mérito na Assembleia Legislativa. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Nossa, quando eu recebi esse convite, eu me senti tão honrada. E o que eu penso é que não é sobre o palco em si, não é sobre os aplausos, mas é como se fosse uma recompensa. Não sei se a palavra certa é essa, mas você se sente tão honrada, porque Sim. a vida não é fácil, né? Não foi para mim, não é para ninguém. Mas quando você olha para trás e vê toda a história, e você fala, puxa vida, valeu a pena. E quando vem esse reconhecimento, né? Porque é um reconhecimento importante. Que você não foi buscar. Ele veio de forma espontânea. Exato. Aí, assim, validando tudo que você fez. E coração. Que é demais isso, né? Assim, eu nunca entrevistei aqui alguém que trouxesse isso, né? E aí você ensinar na prática, pegar. Sim. Você tem esse olhar muito acolhedor ali. Que veio de mãe mesmo. A gente está falando aqui da temporada de mães, né? Ali com seu cliente, com essas mulheres que você contrata. Você merece essa premiação. Obrigada. Eu me senti muito honrada mesmo. É uma honra. Que bom, que bom. E como as pessoas podem contratar a ANS? Hoje nós somos muito ativas na rede social, né? Pelo Instagram, ns.consultoriacontábil. Olha. E o meu Instagram pessoal, que é a Nery Contadora. E eu gosto de receber todo mundo. Então, sempre os contatos iniciais são comigo. A pessoa clicou lá no WhatsApp, é você, Nery, não é IA. Não é IA. Não é IA. Bom, eu gosto de ter esse primeiro contato com todo mundo. E depois a gente vai apresentando a equipe, mas eu faço questão ainda. Eu comecei assim e sigo assim. Nossa, isso que dá o resultado aí até hoje, né? Uma contabilidade tão humanizada. E você tem isso, né? E parabéns, viu? Obrigada, você tem isso, você traz esse acolhimento, a gente se sente à vontade. E não é aquela linguagem técnica. Porque muitas contabilidades usam essa linguagem técnica ou uma IA e a gente não consegue resolver nosso problema. Eu procuro ter essa forma didática de ensinar, porque o que acontece? Eu sei a parte técnica, então quando eu estou conversando com um monte de contadores e contadoras, é técnica, é a lei, não sei, tal. Mas quando um empresário está começando ali, e o que eu tenho na minha frente é um sonho de uma pessoa, então eu ajudo ele a construir esse sonho. Eu tenho um cliente que é muito especial para mim, que um empresário muito bem-sucedido, e ele falava, eu não conseguia dormir. Depois que eu consegui fechar com você, você me trouxe paz, você me vendeu paz. Olha! Eu achei muito inusitado, porque eu nunca ouvi isso, né? E, de fato, a pessoa consegue fluir na vida, ele consegue saber que tá tudo em ordem, e de fato tá, para poder ele ter a tranquilidade de poder projetar o negócio dele. Então, e é o que eu falo para todo mundo, né? Você tem o seu sonho, a sua empresa, então deixa essa parte burocrática que para muitos é chato, para mim é um prazer. Nós resolvemos. E dormir em paz é tudo. E dormir em paz, Então, eu aprendi a vender confiança. Olha, que linda. Parabéns. Obrigada. Nossa, eu adorei você aqui comigo nesse episódio. Muito obrigada, uma história tão inspiradora de uma mulher de garra, de força, de coragem, né? Largar o CLT ali sendo mãe, né? Não sei se muitas teriam essa coragem, não sei se eu teria essa coragem ali, porque a gente se agarra muito, e você lá foi polivalente, enfrentou e tá aí, uma empresa grande de sucesso. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Eu quero te presentear aqui com a caneca do Pó de Café. Que caneca linda. Tá bom. Para você ter seu momento especial, tem um brinde dentro também para você aproveitar. Linda. Amei, Mel. Mas essa caneca, para ela ficar melhor ainda, né? E eu te convido a experimentar o café da família Tomé, gente. Um café gourmet, ele é artesanal. Então, ali são feitos... Ele é colhido, então não tem ali muitos aditivos. Não tem nenhum aditivo, na verdade. Então, você vai adorar. Ele entrega aquele sabor do jeitinho que a gente gosta de café. Para você encomendar o seu, você que está assistindo e deu água na boca, já chama aqui no QR Code. A família Tomé Café, gente, encomenda, porque ela entrega aí via WhatsApp, tá bom?
Eu sou totalmente... Você gosta de café? Demais. E aprendi a tomar café sem açúcar. Ah, Então, esse daí você acontece? pode tomar tranquilo sem açúcar. Maravilhoso. Porque ele é levemente, ele entrega um sabor levemente doce. Perfeito. Você vai amar, Adorei. eu tenho certeza. E eu quero agradecer também a Audrey, gente. Ela fez a minha make hoje, fez a sua make também. Tô me E o sentindo- cabelo? Também. Olha que linda! Arrasa. Então, gente, já chama a Audrey no QR Code, tá aparecendo aqui também. Você que precisa de uma make, aí eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem um presente aqui para você, que é 15% de desconto no curso de automaquiagem. Toda empreendedora também não dá pra gente sempre andar. A gente gostaria muito de andar com a maquiadora ali do lado, Eu né? falei isso pra ela hoje. Dormir e acordar, mas não dá. Então, eu acho super importante a gente também saber fazer ali a automaquiagem, tá? Então, é um presente Adorei. para você. Ai, vou usar. E agora, Nery, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo aqui esse episódio, para quem você quiser, para seus familiares, clientes, fica à vontade. Bom, eu agradeço, né, muito a todos que estão conosco, principalmente assim a Deus, né, que é a minha força, a minha garra, a minha família, os meus filhos, são pessoas assim fundamentais, né, aos meus clientes, porque sem eles não teria o porquê, né? Então todos acreditaram em mim desde o início, continuam juntos, eu sou muito grata a todos. Que linda. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo no podcast da Mel, bem diferente a experiência, gostei demais. E é isso, eu estou aqui para você que precisa de uma ajuda, de uma assessoria, entre em contato, nós estamos à disposição. Obrigada, Nery. Agradeço mais uma vez, a primeira mulher aqui dessa temporada especial. Obrigada, muito viu? Obrigada. E eu quero agradecer, gente, a Mara Manzoli. Ela é consultora de moda e estilo. Então, assim, ela que capricha aqui nos meus looks, né? Porque é importante para toda empresária ter posicionamento. Ela me ajudou muito e como eu mudei e como mudou os meus resultados também. Então, já segue aqui, o QR Code está aparecendo na tela. E a Midas Play, onde a gente está gravando aqui esse podcast maravilhoso. Você vem gravar seu conteúdo, seu workshop, o que você quiser, com tecnologia e também qualidade. Já procura aqui a Midas Play, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No QR Code está aparecendo aqui na tela, tá bom? E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente nesse episódio até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.